Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moutinho e eu vou gravar esse vídeo ensinando vocês como fazer o rastreamento de algum elemento de um kit digital, de um arquivo, no caso PNG. É um vídeo bem simples, mas assim, tem muita gente me perguntando, muita gente que acabou de comprar a máquina, que ainda não sabe utilizar, então eu resolvi fazer esse kit para quem está iniciando mesmo. Vamos começar? O que eu preciso fazer primeiro? Aqui eu tenho a delimitação da minha tela, tá no tamanho de uma folha, da base normal, né, de uma folha de scrap. Mas eu sei que eu vou fazer print and cut, então eu preciso delimitar minha área de trabalho para um tamanho menor. No caso aqui vai ser o tamanho A4. Então, aonde eu vou? Eu vou aqui nessa ferramenta, que é a marcas de registro, vou selecionar esse primeiro quadradinho, marcas de registro, e aqui eu posso diminuir. O meu já está setado para 10 milímetros, né, 1 centímetro, para eu ter um aproveitamento maior do meu papel. Certo? Então, se o de vocês aí não tiver, você pode aumentar e diminuir aqui, tá bom? E o que eu preciso fazer mais? Aqui ele tá me dizendo que o tamanho da minha folha é o tamanho da folha de scrap, não é isso que eu quero. Então, eu vou selecionar aqui e vou mudar para A4. Pronto. Agora, eu já delimitei a minha área de trabalho. Então, eu sei que aqui, onde tem essa margem vermelha, é a margem onde eu vou trabalhar. Eu gosto sempre de frisar que aqui onde tem esses quadriculadinhos aqui, é aonde a máquina vai ler o registro, né, da imagem para depois poder fazer o corte. Então, nunca deixa o arquivo muito próximo a esse quadriculadinho, para não ocorrer nenhum problema depois na hora de fazer o corte da imagem. Então, nós vamos lá na minha biblioteca, eu já selecionei a caixinha aqui que eu vou utilizar hoje. Então, eu dou 2 cliques aqui. Essa caixinha, ela tá pequena, minha intenção é utilizá-la para fazer um porta-sabonete para eu presentear algumas pessoas agora no Natal. Eu vou só apagar aqui que eu tava já, a mão tava mais rápida do que a voz aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o meu sabonete tem mais ou menos 6 centímetros de diâmetro. Então, eu vou desenhar um círculo aqui de mais ou menos 6,5 centímetros, só para que eu possa verificar aqui o tamanho que eu preciso fazer o meu arquivo. Eu vou colocar cor, só para ficar mais fácil para vocês identificarem aqui, tá bom? Então, eu seleciono lá o círculo e coloco a cor. Vermelho não, né? Vamos colocar aqui um verdinho. E aí, eu trago esse círculo para dentro da caixinha, né? Para eu poder ver se realmente é isso que eu quero. Eu vou aumentar só um pouquinho o tamanho dela. Veja que eu tô com o arquivo ainda como ele veio da loja. Então, o arquivo está todo agrupado. Para que quando eu for aumentar e diminuir o arquivo, eu tenho sempre que estar com ele agrupado. Ou então, com ele selecionado, com todas as partes dele selecionadas. Tá? Para não ter o risco de eu aumentar ou diminuir partes e distorcer o arquivo em si. Então, aqui ele já ainda está agrupado, eu vou só aumentar aqui um pouquinho para que tenha um espacinho aqui dentro da minha caixa, tá bom? Então, eu acho que agora ficou bom, eu tiro o círculo daqui, eu não vou precisar mais dele, eu vou deletar, certo? O arquivo, como eu tinha dito agora há pouco para vocês, ainda está agrupado, eu vou desagrupar esse arquivo, né? Veja que ele não desagrupou essa parte pontilhada, que eu vou utilizar depois somente na hora do corte, porque essa parte do meu arquivo vai ser branca, né? Eu vou trabalhar somente as abas superiores e inferiores aqui, onde vai ser a base da caixinha, e aqui essa parte onde eu vou colocar o nosso elemento digital, tá bom? Então, eu venho aqui, eu selecionei os 3 juntos, né, como vocês viram, vou lá na minha biblioteca, onde eu tenho lá os meus arquivos, eu vou utilizar um arquivo da Patty Grafe, gente, esse kit tá muito bonito, vale mesmo a pena vocês terem aí para fazer alguns dos seus projetos de Natal.
Então, eu vou utilizar esse azul aqui, que eu achei muito bonitinho, que é um papel que tem já os pinguinzinhos, né? Então, o que que eu faço? Como o meu software é o Design Edition, então eu posso simplesmente arrastar o meu elemento digital para dentro do shape de corte, tá? Então, eu arrastei esse aqui e eu vou também arrastar este daqui. Tá? Se por acaso o seu não for o Designer Edition, você vai ter que você pode até arrastá-lo aqui para dentro do estúdio, mas depois você tem que fazer um outro procedimento, que esse fica sendo um assunto para o próximo vídeo, ou quem tiver dúvida pode me mandar e-mail que eu explico direitinho como faz, certo? E eu também vou querer utilizar a parte vermelha aqui, que eu acho que vai ficar legal para o nosso projeto. Tá? Então, eu já coloquei os 3 elementos que eu preciso utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Esses aqui já estão ok. Eu vou agrupar só para que a gente não perca o trabalho que já foi feito, tá? E aí, depois, eu venho aqui de novo e eu vou selecionar o elemento digital, que no caso aqui vão ser os nossos pinguins. Tá? Então, vamos lá, voltar lá no kit. E eu sei que os pinguins estão aqui. Então, tem um mais bonitinho que o outro, gente. Mas nesse aqui, eu vou utilizar esse pinguinzinho sentado, que eu achei ele muito bonitinho. Então, eu também só arrasto ele para dentro do arquivo. Ele tá muito grande, né? Porque eu vou utilizar ele nessa parte menor aqui do shape. Então, eu seleciono e diminuo. Tá? O que que eu preciso ter sempre em mente? Nesse vídeo eu tô ensinando vocês rastrearem a parte externa, tá? A gente consegue também rastrear ele todo para fazer um trabalho como se fosse um punch art, mas não é o caso. Aqui eu vou imprimir e vou cortar o elemento do jeito que ele tá aí. Então, eu só preciso para as bordas do nosso pinguim. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na ferramenta de rastreamento, seleciono o rastreamento, selecionar a área rastreada e vou delimitar aonde eu quero realmente que o programa identifique que eu preciso rastrear. Nesse caso, tá vendo? Ele tem algumas imperfeições. Eu vou dar um zoom só para vocês poderem ver melhor. Olha lá, não tá legal ainda, não é isso que eu quero, porque ele vai ficar com falha se eu rastrear ele desse jeito. Então, eu tiro o filtro de alta frequência e aumento o meu limiar. E eu vou aumentando o limiar até eu achar que realmente ficou legal, porque o software vai identificar que ele tá todo marcadinho, preenchido, e ele só vai rastrear a borda pra gente. Nesse caso, como é um arquivo em PNG, eu só vou pedir para ele rastrear a borda externa, tá? E aí, aqui ele já rastreou. Se eu quisesse que esse arquivo tivesse aquela bordinha branca, eu ia selecionar aqui e fazer o exercício de deslocamento, e aí ficaria tudo com a bordinha branca do jeito que eu preferisse, certo? Não é o caso, porque eu quero realmente que ele fique assim, porque eu vou fazer ele em camadas na frente da minha caixinha. Então, acho que eu já posso diminuir, certo? E eu vou só copiar e colar ele aqui, porque eu quero que ele seja uma vez sem o rastreamento. Para quê? Para que eu possa colocar ele aqui dentro desse nosso shape, para ficar na frente da nossa caixinha. Então, eu venho aqui, seleciono todo mundo e eu vou diminuir. Vou arrastar ele para cá e ver se já cabe aqui na minha caixinha. Eu acho que sim, ficou bom. Então, um deles eu vou colocar aqui, porque eu vou imprimir ele dessa forma. E esse aqui é onde eu vou dar o relevo para minha peça,
certo? Então, eu posso já agrupar esse pinguinzinho aqui. E agora, pronto, nosso arquivo já tá prontinho, do jeito que eu idealizei para esse projeto. Agora, eu vou só arrumar ele aqui para poder fazer a impressão e o corte desse pinguim. Eu vou copiar mais uma vez ele aqui, mais uma não, eu vou copiar mais 2 vezes para ele ficar bem altinho, bem bonitinho, tá? Pronto. E é isso, pessoal. Então, eu espero ter ajudado. Andréia, um beijo pra você. Você tem me pedido para que eu fizesse isso, para você não precisar cortar na tesoura os seus projetos, não precisa. Então, é simplesmente fazer o rastreamento, né? Quando é kit digital, normalmente as designers já fazem eles em PNG, que facilita o nosso trabalho. Então, é só pedir para o sistema realmente fazer o rastreamento do elemento e pronto. O projeto tá simples, que é realmente para quem tá começando. E eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Um beijo, até a semana que vem.